É um prazer receber você aqui no Devocional 2024. Estamos viajando de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós estamos entrando no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, 2 e 3. Mas antes de falar sobre esses capítulos, como sempre falamos no início de cada livro, para que você possa se familiarizar com ele, quem escreveu, quando foi escrito, o que estava acontecendo naquela época, para quem foi escrito e por que ler esse livro e o que buscar nele. Talvez Esdras foi quem escreveu este livro. Ele era sacerdote e escriba e, inclusive, também escreveu o próprio livro que leva o seu nome, o livro de Esdras. Para alguns, porém, foi um sacerdote, um levita desconhecido que escreveu este livro. Lá pelo fim de 400 a.C., embora o livro abrange o período desde o reinado de Salomão, que foi em 970 a.C., até a queda de Jerusalém, em 586 a.C. Naquela época, depois que os babilônios destruíram Jerusalém, os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Vários grupos de judeus tiveram permissão de retornar à terra natal. E foi escrito para os que voltavam a habitar em Jerusalém, em Judá, e estavam essencialmente reconstruindo aquela sociedade naquela ocasião. Estudar os antigos livros e histórias de prosperidade da nação reforçava a fé nas promessas que Deus lhe havia dado na qualidade de povo. Deus também queria que aprendessem com os seus erros para que não estivessem destinados a repetir os mesmos erros do passado. À primeira vista, 2 Crônicas parece um relato mais ou menos seco dos fatos históricos. Entretanto, este livro é para a história o que uma nave espacial é para uma asa delta. Os extras, entre aspas, que você encontrar nas páginas deste livro, oferece uma perspectiva mais elevada. Examinando a maneira em que Deus lida com o seu povo, uma nação presa no pecado e no declínio, 2 Crônicas ajuda a entender um pouco dos acontecimentos humanos, mesmo quando a vida desanda. Deus ainda tem um propósito para o seu povo. Você encontrará uma lição na história. A nação que honra ao Senhor terá sucesso, centralizado especialmente em Judá, o Reino do Sul. O escritor conta a respeito do templo, dos sacerdotes, da aliança de Deus e dos reis, para reforçar seu tema central. Ao chegar ao fim do livro, você terá lido sobre a queda da nação, resultado de governantes e de um povo que se desviaram de Deus. No capítulo 1, do versículo 7 e também no versículo 11, esses dois versículos, quando fala sobre Salomão ter pedido sabedoria a Deus, a palavra de Deus diz assim: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Aí no versículo 11 diz assim: disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo sobre a qual te constituí rei? Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. O que nós aprendemos com este pedido de Salomão e a resposta de Deus? Se Deus
aparecesse diante de você agora e você tivesse a oportunidade de fazer um pedido, o que você pediria a ele? Salomão focou naquilo que era, naquele momento, mais necessário e não o que ele mais desejava. Há uma diferença entre desejos e necessidades. Desejos podem atender caprichos. Necessidades atendem à sobrevivência. Quando fazemos o pedido certo, recebemos mais do que nós pedimos. Já quando pedimos errado, provavelmente até o que pedimos não receberemos. Como está escrito no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 3. No capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 5, quando fala sobre Salomão ter feito aliança com o rei Hirão, diz assim, versículo 1 e o versículo 5, esses dois versículos. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também a casa para o seu reino. Aí no versículo 5 diz, a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Sabe o que me chamou a atenção nesses dois versículos? No pensamento hebraico, o nome era a extensão da pessoa. Proferir o nome de Deus, portanto, era falar do próprio Deus. Seu nome era considerado santo, assim como Deus era santo. Por esta razão, não devemos usar o seu nome em vão. Quantas pessoas que fazem piadas com o nome de Deus ou tratam o seu santíssimo nome como se fosse em nada. Pelas nossas palavras somos condenados ou justificados. Devemos ter temor ao pronunciar o nome do Senhor nosso Deus. E para terminar, o capítulo 3, quando fala sobre Salomão ter edificado o templo, diz: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. O que me chamou a atenção neste versículo é que você tem que ter propósito bem firmado naquilo que você começar, para que você termine. Não seja uma pessoa inconstante e nem indefinida. Não faça nada pela metade, pois a sua vida será reflexo disso. Tal como Salomão começou e se empenhou com as pessoas certas e com estratégias corretas para realizar a obra completa, busque se preparar e contar com as pessoas certas e ter estratégias para ir até o fim, porque Deus é contigo. Te ajudou o devocional de hoje? Então compartilhe no seu story, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe aí nas suas listas de transmissão, nos seus contatos, para que mais pessoas sejam alcançadas. E não deixe de colocar aí, além do seu comentário, o seu like. Você é especial para Deus. Amanhã eu volto com você.